Olá, querido, querida que está estudando a história do capitalismo, como esse modo de produção evoluiu ao longo dos séculos. Sim, ele tem suas raízes lá no fim da Idade Média. Depois vai se afirmando ao longo da Idade Moderna, durante a Revolução Comercial, era do mercantilismo. Chega à sua fase de maturidade no século XVIII, quando se consolida o modo de produção capitalista, com a Revolução Industrial começando na Inglaterra e depois se espalhando para outros países. Na segunda metade do século XIX, uma segunda onda de inovações tecnológicas, uma segunda Revolução Industrial, desencadeia uma série de transformações e leva o capitalismo à etapa do chamado capitalismo financeiro, do capitalismo monopolista, à época do imperialismo, do neocolonialismo. Só que as tensões, as rivalidades geradas na luta por mercados, por fontes de matérias-primas, por áreas de investimento, acabam desembocando na Primeira Grande Guerra, com todo o trauma que ela gerou na Europa. É verdade que a guerra vai começar, vamos dizer assim, a levar o capitalismo para uma crise tão profunda, sim, porque depois da guerra nós temos, por exemplo, no fim da década de 20, a quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão, que aprofunda essa crise econômica em larga escala, que dos Estados Unidos se espalha para o resto do planeta. De modo que nós temos, na primeira metade do século XX, o capitalismo liberal entrando numa crise profunda, o socialismo emergindo com a Revolução Russa e depois se espalhando para outros países a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Uma época, então, de intervenção do Estado na economia para poder enfrentar os efeitos da guerra, os efeitos da crise econômica, da depressão. No caso dos Estados Unidos, o presidente que simbolizou, vamos dizer assim, essa guinada, né, em direção a um neocapitalismo, a um neoliberalismo, como se costuma dizer, é o presidente Roosevelt. Ele seguiu um modelo de ajuste econômico que depois vai influenciar muitos outros países e vai inaugurar uma época que se chama de época do capitalismo de bem-estar social, ou do welfare state. Ou seja, onde o Estado passa a assumir algumas responsabilidades fundamentais em termos de bem-estar social e a criar certos mecanismos para regular a atividade econômica, mesmo que sem suprimir a livre iniciativa e a liberdade de produção e de comércio, que é típica, vamos dizer assim, do capitalismo. Mas que medidas, que nova etapa seria essa exatamente? O que acontece é o seguinte, Keynes chegou a uma conclusão, e quase que, vamos dizer assim, em função da crise que não deixava alternativa, ou seja, o capitalismo parecia realmente seriamente ameaçado pelo avanço do esquerdismo, pelas tensões sociais dentro de todos os países e agora pelo exemplo da Revolução Russa e dos partidos comunistas que pelo mundo afora iam crescendo e pregavam a abolição da propriedade privada e a construção de uma nova ordem econômica. Keynes, ao analisar a grande crise que o capitalismo está vivendo na primeira metade do século XX, chegou à seguinte conclusão. Ele concluiu que o capitalismo é um sistema que funciona com base na liberdade de produção, na livre iniciativa. E que cada empresário, em princípio, seguindo, vamos dizer assim, seus interesses, procura reduzir seus custos e aumentar sua produtividade. Ora, o sistema, em princípio, funcionaria com base nessa ideia de que a competição leva a uma melhoria constante da qualidade dos produtos, a uma redução dos seus custos, porque a competição inerente ao sistema capitalista levaria necessariamente, vamos dizer assim, a uma espécie de triunfo dos mais competentes e ao abalo daqueles, vamos dizer assim, que não têm a mesma capacidade de competência para produzir. Ou seja, a ideia de que se tu não criar restrição à iniciativa dos indivíduos de produzir, de comercializar, o progresso vem naturalmente, porque a competição vai eliminando os menos competentes, os menos capazes e vai privilegiando aqueles que produzem com mais eficiência. E nesse sentido toda a sociedade se beneficiaria. Observa que para o liberalismo não existe conflito entre os interesses individuais e os interesses sociais. Se cada indivíduo, na busca, né, por produzir mais, por prosperar, procura, vamos dizer assim, utilizar técnicas mais eficientes, mais competentes, naturalmente toda a economia vai se beneficiando e toda a sociedade também se beneficiaria. Acontece que a crise que o capitalismo vive na primeira metade do século XX parecia desmentir isso, afinal de contas, boa parte da crise tinha sido gerada por uma falta total, vamos dizer assim, de qualquer planejamento ou regulamentação. Sim, afinal de contas, o que foi a quebra da Bolsa de Nova York? Uma combinação de superprodução industrial com especulação financeira. Em boa parte foi causada pelos efeitos da Primeira Guerra que estimularam enormemente as exportações americanas. Mas a guerra terminou e a economia americana não conseguia escoar o que produzia. Logo vieram as primeiras falências e logo a especulação que se dava na Bolsa de Valores, que acompanhava tudo isso, acabou desencadeando uma crise de grandes proporções. Ora, Keynes, que é o economista que vai inspirar o New Deal do presidente Roosevelt e vai inspirar essa nova etapa do desenvolvimento do capitalismo, marcada pelo estado de bem-estar social, concluiu o seguinte: sim, o empresário, ele raciocina de maneira individual.
Sim, óbvio, sempre pensando nos seus interesses como empresário. Nesse sentido, por exemplo, quando ele substitui trabalhadores por uma nova tecnologia, isso para ele é bom. Afinal de contas, concede, né, menos aumentos de salários ou não é obrigado a pagar salários para os empregados, substituindo por máquinas que não fazem greve, não protestam, não reivindicam, não fazem pressões trabalhistas, enfim. A ideia é que quando um empresário age como um indivíduo, aumentando a produção. Mas dizia Keynes, olha as contradições, né, que vão aparecendo. Se todos os empresários agem dessa mesma maneira, se todos eles, para aumentar seus ganhos, demitem os empregados e substituem, eu disse, por novas tecnologias mais avançadas, a produção cresce, mas o consumo se retrai. De modo que esse empresário, olhando as coisas dentro da sua ótica estrita, né, vamos dizer assim, acha que está se beneficiando. Mas se a gente observou o sistema como um todo, se todos os empresários vão demitindo trabalhadores, a produção continua crescendo, mas o consumo vai se retraindo e logo, logo todos eles vão ter que arcar com as consequências disso. Alguém, pensava Keynes, tinha que pensar o todo para evitar que crises ou para evitar que se chegasse a uma espécie de colapso do sistema. De modo que para Keynes é justamente o Estado que tem que cumprir essa função. Não exatamente a de substituir a livre iniciativa, ou a de criar restrições a ela, mas no sentido de pensar o todo e criar os mecanismos necessários para evitar que a crise, vamos dizer assim, abalasse todo o sistema. Ora, os empresários continuam agindo dessa maneira, por exemplo, substituindo os trabalhadores por máquinas. Mas pensa Keynes, como é que vai se lidar com o todo, né, com a consequência grave que isso vai gerar em termos de retração do consumo? Ele propõe, então, alguns mecanismos básicos. Em primeiro lugar, ele propõe que o Estado monitore a atividade econômica e toda vez que percebe a desaceleração dos investimentos, do crescimento econômico, o Estado tome as medidas necessárias para isso. Seja investindo em setores de infraestrutura, por exemplo, ou naqueles setores que vão dinamizar de novo a economia. Na medida em que ela reage, o Estado se retira de novo e deixa a economia funcionar, até ela viver de novo, seja pela desconfiança dos investidores, seja por um pessimismo que vai tomando conta dos grandes capitalistas. O fato é que quando a economia desacelera, o Estado de novo entra fazendo os investimentos que impulsionam o crescimento econômico e fazem a economia reagir. E tem mais ele. Como lidar com a questão, por exemplo, daqueles que vão sendo excluídos do mercado e, nesse sentido, retraem o consumo? Ora, é preciso criar, dizia, uma espécie de fundo que permita manter essas pessoas consumindo, mesmo quando elas estiverem momentaneamente desempregadas. Sim, é aí que surge a ideia do seguro-desemprego, por exemplo. De modo que o trabalhador, amparado, vamos dizer assim, por um fundo que seria, né, criado através de tributos, de impostos, quando fica desempregado, continua com capacidade de consumir, verdade que não nas mesmas condições em que ele está empregado, mas pelo menos provisoriamente essa ajuda, ou seja, esse seguro-desemprego, por exemplo, ajuda ele a continuar consumindo e manter a economia funcionando até ele se encaixar de novo no processo produtivo. Mas como ele se encaixaria se, afinal de contas, houve inovação tecnológica constante, se ele foi excluído e, nesse sentido, né, perdeu também a sua capacidade de consumo, como é que ele vai voltar e se reinserir? Bom, aí entra o mecanismo da educação, por exemplo. Tanto é que nessas políticas de bem-estar social, um dos seus mecanismos básicos vai ser, por exemplo, a democratização do acesso ao ensino superior ou o estímulo ao acesso de um ensino de alta qualidade que permite a um trabalhador ou a um profissional se requalificar e se reinserir no processo produtivo, ou a própria geração, vamos dizer assim, que sofreu aquele abalo, volta em condições, até porque através de uma educação de qualidade, volta em condições de produzir mais e de levar a economia para novos níveis de desenvolvimento. Resumo, para Keynes, os empresários deviam continuar raciocinando individualmente, mas o Estado passava a ter agora uma função importante, promovendo bem-estar social no sentido de garantir as necessidades mínimas da população, formar um fundo que permite, vamos dizer assim, também sustentar as parcelas que vão sendo excluídas do processo produtivo e, através de mecanismos como a educação de qualidade, permitem reinserção, vamos dizer assim, dos profissionais e dos trabalhadores no mercado de produção e a economia, então, passar, vamos dizer assim, pelos seus abalos periódicos, sem que isso necessariamente leve a um colapso do sistema. É isso que na época se chamava de neoliberalismo, não tem muito a ver com o que hoje se chama de neoliberalismo, que é uma espécie de volta ao capitalismo clássico de total, vamos dizer assim, descompromisso do Estado com qualquer monitoramento ou mesmo com os interesses sociais de bem-estar social. De qualquer jeito, na época, as revoluções socialistas que estão pipocando pelo mundo afora também sensibilizavam as elites a adotar essa nova, vamos dizer assim, forma de conduzir a economia e de uma espécie de compromisso que o Estado estabelecia com aquilo que é essencial em termos de dignidade humana e de bem-estar social. Ou seja, a grande crise que o capitalismo viveu na primeira metade do século XX sensibilizou as elites do mundo inteiro para a necessidade de adotar modelos
que permitiam, vamos dizer assim, enfrentar as crises de maneira menos dramática ou, em outras palavras, fazer concessões que pelo menos preservavam o sistema na sua essência. Ou, numa linguagem bem simples, né, para usar um ditado popular, melhor entregar o dedo do que perder o braço. Fazer algumas concessões, como, por exemplo, pagar um pouco mais de impostos que criam um fundo de bem-estar social, do que correr o risco de uma revolução socialista ou de um colapso geral do sistema econômico. Vamos ver como o capitalismo, então, depois da Segunda Guerra Mundial, passa a viver essa nova etapa e as implicações, os reflexos que isso teve na atividade econômica. Vamos ver isso no próximo encontro, querido. Olá, querido, querida que está estudando a história do capitalismo, como esse modo de produção. Na segunda metade do século XIX, uma segunda onda de inovações tecnológicas, uma segunda revolução industrial, desencadeia uma série de transformações e leva o capitalismo à etapa do chamado capitalismo financeiro, do capitalismo monopolista, à época do imperialismo, do neocolonialismo. Só que as tensões, as rivalidades geradas na luta por mercados, por que a Grande Depressão, que aprofunda essa crise econômica em larga escala, que dos Estados Unidos se espalha para o resto do planeta, de modo que nós temos, na primeira metade do século XX, o capitalismo liberal entrando numa crise profunda, o socialismo emergindo com a Revolução Russa e depois se espalhando para outros países a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Evoluiu ao longo dos séculos. Sim, ele tem suas raízes lá no fim da Idade Média. Depois vai se afirmando ao longo da Idade Moderna, durante a Revolução Comercial, a era do mercantilismo. Chega à sua fase de maturidade no século XVIII, quando se consolida o modo de produção capitalista, com a Revolução Industrial começando na Inglaterra e depois se espalhando para outros países. Fontes de matérias-primas por áreas de investimento acabam desembocando na Primeira Grande Guerra, com todo o trauma que ela gerou na Europa. É verdade que a guerra vai começar, vamos dizer assim, a levar o capitalismo para uma crise tão profunda, sim, porque depois da guerra nós temos, por exemplo, no fim da década de 20, a quebra da Bolsa de Nova York.